Meu nome é Isabela, ou Isa, e sou uma artista de 28 anos. Cresci em São Paulo e a família sempre significou tudo para mim, especialmente minha relação com meu irmão, Rafael. Enquanto ele perseguia diplomas e sucesso no mundo corporativo, eu seguia minha paixão pela arte, apesar da desaprovação dos meus pais. Eu jamais imaginaria que, na celebração de sua grande promoção, meu próprio irmão me usaria como a piada da família. Mas aquela noite mudou tudo entre nós para sempre. Antes de eu contar como minha família me destruiu e como eu me reconstruí, diga-me nos comentários de onde você está assistindo e inscreva-se, se você já se sentiu subestimado pelas pessoas que deveriam ser seu maior apoio. Cresci em uma casa onde a conquista acadêmica não era apenas incentivada, era esperada. Meu pai, o Dr. Ricardo Menezes, construiu sua reputação como um dos principais cirurgiões cardíacos de São Paulo. Toda conversa de jantar incluía histórias de seu mais recente procedimento de salvar vidas ou de alguma pesquisa inovadora. Minha mãe, a professora Eliana Dantas, tinha um cargo permanente no Departamento de Letras da Pontifícia Universidade Católica, PUC-SP, publicando regularmente em periódicos acadêmicos e recebendo prêmios por sua crítica literária. As fotos do casamento deles mostravam duas pessoas com 3 diplomas avançados, orgulhosamente vestidas com as becas acadêmicas. E então havia Rafael, meu irmão, 3 anos mais velho. Ele era a personificação de tudo que meus pais valorizavam. Ele trazia para casa boletins perfeitos, ganhava competições de ciências, era capitão do time de debate e, por fim, se formou como o primeiro da turma. Suas cartas de aprovação vieram das melhores universidades do país, gerando semanas de deliberação sobre qual caminho de prestígio ele deveria escolher. Ele optou pela Faculdade de Direito da USP, fazendo com que meus pais sorrissem com um orgulho tão intenso que eu às vezes imaginava se os rostos deles poderiam rachar. Eu amei Rafael profundamente durante minha infância. Antes que os estudos o consumissem, construíamos cabanas de lençóis, criávamos jogos elaborados no quintal e compartilhávamos segredos sussurrados depois de deitar. Ele me protegia dos bullies do parquinho e me ensinou a andar de bicicleta. Por anos, ele foi meu herói, meu confidente, meu amigo. Mas algo mudou durante os anos de colegial dele. Suas conquistas criaram uma distância entre nós que se alargava a cada cerimônia de premiação e quadro de honra. Enquanto isso, eu lutava com a educação tradicional desde o início. Minha professora da 2ª série chamou meus pais porque eu ficava desenhando figuras elaboradas em vez de completar as tarefas de matemática. No Ensino Fundamental 2, meus boletins notavam consistentemente que eu era inteligente, mas desfocada, criativa, mas distraída. O ensino médio se tornou um exercício de resistência. Embora eu conseguisse escrever redações convincentes nas aulas de português e criar projetos deslumbrantes para a aula de artes, as provas padronizadas eram meu pior inimigo. Números nadavam diante dos meus olhos durante os exames. Datas históricas se recusavam a fixar na minha memória e fórmulas científicas pareciam uma língua estrangeira. Meu talento artístico floresceu nesse mesmo período. Ganhei competições regionais de arte, tive trabalhos exibidos em galerias juvenis e recebi elogios de artistas profissionais que revisaram meu portfólio. Mas, na nossa mesa de jantar, essas conquistas eram reconhecidas com acenos rápidos antes que a conversa retornasse ao último triunfo acadêmico de Rafael ou aos sucessos profissionais dos meus pais. Quando chegou a época de inscrição para a faculdade, no meu último ano, o inevitável conflito familiar eclodiu. Eu queria frequentar uma escola de arte. Meus pais insistiam em uma universidade tradicional de 4 anos, talvez com uma matéria de arte secundária, se eu mantivesse notas perfeitas. As discussões ficaram acaloradas, com meu pai, por fim, declarando que não gastaria dinheiro em um diploma de pintura a dedo. Eu rebati que não desperdiçaria anos estudando assuntos que nunca serviriam ao meu futuro. Minha mãe tentou fazer o papel de mediadora, mas acabou ficando do lado do meu pai. Rafael, de volta para casa do seu primeiro ano na USP, me puxou de lado durante uma discussão particularmente amarga. Pensei que ele pudesse oferecer apoio ou, pelo menos, compreensão. Em vez disso, ele me aconselhou a simplesmente conseguir o diploma para fazer todos felizes.
Foi a primeira vez que percebi que ele não via minha arte como um caminho legítimo. Para ele, era apenas teimosia, não paixão. Tomei minha decisão após a formatura. Enquanto meus colegas seguiam para dormitórios e orientações de calouros, consegui um emprego em uma cafeteria local, aluguei um minúsculo apartamento kitnet com 2 colegas de quarto e me matriculei em aulas noturnas em um ateliê escola comunitário. Meus pais previram que eu voltaria rastejando em 6 meses, implorando pela mensalidade da faculdade. Rafael apostou que seriam 3 meses. Os primeiros anos foram reconhecidamente difíceis. Trabalhei em vários empregos de serviços, aceitei qualquer trabalho de design que encontrasse e construí meu portfólio peça por peça. Projetei logotipos para empresas locais, criei convites de casamento e ilustrei histórias infantis para autores que publicavam por conta própria. Sobrevivi à base de miojo e pura determinação. Durante as reuniões de família, que se tornaram cada vez mais raras, eu suportava perguntas sobre quando arrumaria um emprego de verdade ou voltaria a estudar. Minhas respostas sobre construir meu negócio freelancer eram recebidas com olhares céticos e mudanças de assunto. 10 anos se passaram assim. Rafael se formou em Direito pela USP com honras, trabalhou como assistente para um juiz federal e conseguiu um emprego na Pinheiro Guimarães e Associados, um dos escritórios de advocacia corporativa mais prestigiados de São Paulo. Enquanto isso, eu estabeleci uma reputação crescente em design gráfico, construindo lentamente uma base de clientes que me permitiu largar meus empregos de serviço e focar inteiramente no trabalho criativo. Consegui meu próprio apartamento, construí um website profissional e até contratei uma assistente para lidar com tarefas administrativas. Meus designs ganharam prêmios em publicações da indústria e comecei a receber consultas de empresas maiores. Não que minha família notasse. Nas reuniões de feriado, meus pais ainda apresentavam Rafael como o filho, o advogado, enquanto eu permanecia a filha do hobby. Quando eu compartilhava notícias sobre conseguir um cliente importante ou receber reconhecimento da indústria, a resposta era invariavelmente um desinteresse polido, seguido por uma mudança para a última vitória de Rafael no tribunal. Quando o convite chegou para a festa de promoção de Rafael, senti a familiar mistura de obrigação familiar e pavor pessoal. Após 5 anos na Pinheiro Guimarães e Associados, ele seria feito sócio, o mais jovem da história da firma. Minha mãe ligou para garantir que eu compareceria, acrescentando que eu deveria vestir algo apropriado, não minhas roupas artísticas habituais. A indireta sutil me atingiu, mas concordei em ir. Apesar de tudo, eu me agarrava à esperança de que um dia meu sucesso se registraria para eles, que eles finalmente veriam meu caminho como válido e valioso por si só. Eu nunca imaginei que a festa se tornaria o ponto de ruptura, a noite que cortaria meus laços familiares e me forçaria a redefinir completamente meu senso de valor próprio. O convite especificava traje de gala, então eu investi em um vestido que eu realmente não podia pagar. Escolhi um elegante vestido azul meia-noite, com um brilho sutil que pegava a luz quando eu me movia. Era sofisticado sem ser espalhafatoso, o tipo de vestido que dizia que eu pertencia a ambientes profissionais de alto nível. Gastei R$ 1.500. Eu deveria ter guardado o dinheiro para um software de design novo e outros R$ 400 em sapatos que não envergonhassem minha mãe, que se importava tanto com moda. Marquei um horário no salão para fazer o cabelo profissionalmente, algo que eu normalmente nunca consideraria necessário. Na semana anterior à festa, me fechei no meu estúdio e criei uma peça personalizada para Rafael. Apesar do nosso relacionamento complicado, eu queria dar-lhe algo significativo. Desenhei um horizonte estilizado de São Paulo, incorporando referências sutis a pontos turísticos da nossa infância nos edifícios. No canto, quase escondidas, incluí 2 pequenas figuras que se pareciam conosco quando crianças. A peça levou 16 horas para ser concluída e eu a emoldurei profissionalmente, com passepartout personalizado e vidro com qualidade de museu. Era o tipo de presente que demonstrava tanto minhas habilidades profissionais quanto minha conexão pessoal. Eu esperava que isso o fizesse ver o valor no caminho que eu havia escolhido. Na manhã da festa, ensaiei respostas para perguntas inevitáveis sobre minha carreira.
Preparei descrições concisas dos meus projetos recentes, memorizei nomes de clientes impressionantes e pratiquei explicar o crescimento do meu negócio em termos que pessoas de mentalidade empresarial apreciariam. Lembrei-me de que minha renda anual agora igualava a de muitos recém-formados, que eu era dona do meu trabalho em vez de alugar meu tempo, que eu havia construído algo do zero através de talento e perseverança. Em frente ao espelho, pratiquei sorrir em meio a comentários desconfortáveis. Estou bem, obrigada. Os negócios foram excelentes neste trimestre. Acabei de assinar um contrato com uma rede de varejo nacional. Sim, sou completamente autônoma. Não me arrependo de não ter ido para essa faculdade. O mercado freelancer para designers está, na verdade, bem robusto. Peguei um Uber para o local, um hotel histórico na região central de São Paulo, conhecido por sediar eventos políticos e casamentos da alta sociedade. O motorista perguntou se eu estava indo para um evento especial e senti uma ponta de orgulho ao explicar que meu irmão estava se tornando sócio em seu escritório de advocacia. Durante aquela breve viagem, eu me aqueci na glória refletida e na conexão familiar, sem saber como a noite realmente se desenrolaria. O hall do Hotel Fasano brilhava com pisos de mármore e lustres de cristal. Seguindo as placas para o evento Pinheiro Guimarães e Associados, me aproximei do salão de festas com ansiedade crescente. Do lado de fora, meus pais já conversavam com pessoas que presumi serem colegas de Rafael. Minha mãe vestia um modelito de grife, que reconheci das vitrines de lojas de luxo, enquanto o smoking do meu pai parecia feito sob medida. Eles formavam um casal impressionante, ainda bonitos e distintos em seus 60 e poucos anos. Chamei-os, acenando enquanto me aproximava. Meu pai acenou em reconhecimento, mas continuou sua conversa sem pausa. Minha mãe se virou, me avaliando rapidamente antes de bicar minha bochecha com um beijo que mal pousou. Você está atrasada, ela sussurrou, ajeitando meu cabelo já liso. Dissemos 6:30 para as fotos. O convite dizia 7, eu respondi, mostrando-lhe o cartão que havia trazido na minha clutch. A família foi solicitada a chegar mais cedo, ela disse com uma leve carranca. Rafael mencionou isso especificamente para nós. Ele não te ligou? Não ligou, eu disse, embora soubesse que não era um descuido. Rafael há muito tempo havia parado de me incluir na coordenação familiar. Bem, você está aqui agora, minha mãe disse, já voltando para o grupo com quem estava falando. Encontre seu cartão de lugar lá dentro. Acredito que você esteja na mesa 11. Meu pai encerrou sua conversa tempo suficiente para me dar um breve abraço com um braço. Bom te ver, Isabela, ele disse, usando meu nome completo como sempre fazia. É Isa, pai. Eu corrigi automaticamente, embora ele estivesse cometendo o mesmo erro há 28 anos. Certo. Ele assentiu distraidamente antes de avistar alguém do outro lado do salão. Você terá que me desculpar. Aquele é o desembargador Vilela. Devo ir cumprimentá-lo. Fiquei sozinha por um momento antes de seguir para o salão de festas. Mesas redondas cobertas com linho branco cercavam uma pequena pista de dança, cada centro de mesa apresentando rosas brancas e réplicas em miniatura de livros de direito. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto. Garçons de smoking circulavam com champanhe e canapés. Localizei Rafael imediatamente. Alto e de ombros largos como nosso pai, ele estava no centro de um círculo admirado. Seu smoking caía perfeitamente, seu cabelo estava habilmente penteado, e seus gestos eram confiantes enquanto ele contava uma história que fazia seu público rir com apreciação. O sucesso parecia natural nele, como se ele tivesse nascido para aquele momento. Hesitei, apertando minha sacola de presentes, sem saber se deveria me aproximar. Rafael resolveu meu dilema ao levantar o olhar e me notar. Ele disse algo ao grupo antes de se afastar e caminhar em minha direção. Isa, você veio, ele disse, beijando minha bochecha. Sua colônia era cara, seu sorriso ensaiado. Parabéns pela promoção, eu disse sinceramente. Esta é uma baita celebração. Tradição da firma, ele respondeu com um aceno casual. Todo novo sócio recebe o tratamento completo. A maioria dos convidados são colegas e clientes, mas eu insisti na família também. Embora eu veja que você perdeu as fotos. Eu não fui avisada sobre elas, eu disse, mas consegui manter meu tom leve. Eu te trouxe algo. Estendi a sacola de presentes. Rafael a pegou com um agradecimento distraído.
imediatamente a colocando em uma mesa próxima sem olhar para dentro. Vou dar uma olhada mais tarde. Venha conhecer algumas pessoas. Ele me levou a um grupo de profissionais impecavelmente vestidos que me olhavam com curiosidade educada. Esta é minha irmã, Rafael anunciou, sem oferecer meu nome ou profissão. Uma mulher estendeu a mão. Eu sou Stephanie Santos, chefe de contencioso corporativo. De qual escritório você é? Antes que eu pudesse responder, Rafael riu. Ah, Isa não é advogada, ela é artista. Ela faz uns desenhos. Na verdade, sou designer gráfica, esclareci. Eu administro meu próprio estúdio, especializado em branding e ilustração comercial. Que interessante, Stephanie disse no tom que as pessoas usam quando acham algo, qualquer coisa, menos interessante. E onde você estudou? Sou autodidata, respondi, mantendo a voz firme. Tenho construído meu negócio há 10 anos. Rafael interveio. Isa decidiu que a faculdade não era a praia dela. Ele fez aspas com os dedos na palavra decidiu, provocando sorrisos cúmplices de seus colegas. Com licença, eu disse, fingindo avistar alguém do outro lado do salão. Preciso cumprimentar uma pessoa. Recuei para o bar, onde pedi uma taça de vinho branco e respirei fundo. A noite mal havia começado e eu já me sentia diminuída. Lembrei-me de que não tinha nada a provar para aquelas pessoas. Meu trabalho falava por si. Meus clientes valorizavam meu talento. Minha conta bancária validava minhas escolhas. Mas, à medida que a noite progredia, os pequenos cortes continuavam a se acumular. Durante o jantar, fui sentada em uma mesa longe da festa principal, com parentes distantes e alguns funcionários administrativos. Quando a conversa se voltou para carreiras, o interesse no meu trabalho evaporou no momento em que mencionei minha falta de educação formal. Durante a social, antes da sobremesa, minha mãe me apresentou a seus colegas da universidade como a filha que sempre foi criativa. Seu tom sugeria que a criatividade era uma característica charmosa, mas inútil. Ouvi meu pai contando a seus amigos médicos sobre as conquistas acadêmicas de Rafael, detalhando todas as honras, desde a frequência perfeita no jardim de infância até a revista jurídica da Faculdade de Direito. Quando alguém educadamente perguntou sobre mim, ele respondeu que eu estava encontrando meu caminho, ainda descobrindo as coisas. Eu tinha 28 anos com um negócio estabelecido. No entanto, aos olhos dele, eu permanecia eternamente inacabada, permanentemente em progresso. Enquanto a sobremesa era servida, o sócio administrador da firma subiu ao pequeno palco e bateu no microfone. Senhoras e senhores, ele anunciou, é hora de celebrar nosso mais novo sócio, Rafael Menezes. Aplausos encheram o salão enquanto Rafael se dirigia ao palco. Ele parecia perfeitamente à vontade, nascido para os holofotes. Eu bati palmas junto com todos os outros, ainda na esperança de que, em algum lugar de seu discurso, ele pudesse reconhecer que o sucesso vem em diferentes formas. Assisti com crescente antecipação à medida que se aproximava o momento em que meu irmão reconheceria publicamente nossa família. Eu não poderia ter imaginado o quão errada estava prestes a ficar. O salão de festas do Hotel Fasano representava tudo o que minha família valorizava: luxo, tradição e exclusividade. Lustres de cristal jogavam luz sobre toalhas de mesa brancas engomadas e talheres de prata polida. A firma não havia poupado despesas para a celebração do seu sócio mais jovem. Arranjos de flores frescas adornavam todas as superfícies, seu perfume misturando-se com colônias caras e o aroma de comida gourmet. Tudo no ambiente reforçava que este era um lugar para pessoas que haviam seguido as regras e subido as escadas apropriadas. Tomei meu vinho e observei a dinâmica social se desenrolando ao meu redor. A hierarquia era clara, desde os sócios sêniores que comandavam a atenção nas mesas centrais, até os advogados juniores rindo um pouco alto demais das piadas de seus superiores. Membros da família de outros advogados se reconheciam com a facilidade de pessoas que haviam participado de muitas funções como aquela juntas ao longo dos anos. Eu não reconhecia nenhum deles. Um senhor mais velho se aproximou do meu canto isolado. Ele se apresentou como Dr. Haroldo Pinheiro, o sócio fundador, agora semi-aposentado. Ele tinha olhos bondosos que se enrugavam nos cantos.
Você deve ser a irmã de Rafael, ele disse, estendendo a mão. Você se parece com ele ao redor dos olhos. Sou eu, confirmei. Isabela Dantas. Rafael fala muito bem dos seus talentos criativos, ele disse, surpreendendo-me completamente. Minha neta está interessada em arte. Você tem algum conselho para jovens que seguem campos criativos? Por um momento senti-me visível. Compartilhei entusiasticamente pensamentos sobre a construção de portfólios, a busca por mentores e o desenvolvimento de habilidades de negócios ao lado das artísticas. Dr. Haroldo ouviu atentamente, fazendo perguntas ponderadas. Nossa conversa foi interrompida quando minha mãe apareceu, deslizando o braço pelo dele. Haroldo, vejo que você conheceu Isa, ela disse. Espero que ela não tenha estado te aborrecendo com os projetinhos dela. De jeito nenhum, ele respondeu. Estávamos tendo uma discussão fascinante sobre empreendedorismo criativo. Minha mãe riu como se ele tivesse dito algo divertido e não factual. Bem, há alguém que você precisa conhecer, ela disse, já o afastando. O reitor da universidade está aqui, e ele tem perguntado sobre o seu fundo de bolsas de estudo. Dr. Haroldo permitiu-se ser guiado, mas se virou para me dar um sorriso simpático. Prazer em conhecê-la, Isa. Continue com o bom trabalho. Aquela breve interação positiva apenas destacou o quão desconfortável o resto da noite havia sido. Tentei me juntar a uma conversa entre meu pai e vários médicos, apenas para ele colocar a mão no meu ombro e me guiar para longe com um sussurro. Esta é uma discussão sobre política hospitalar, Isabela. Você não entenderia o contexto. Quando tentei conversar com um grupo de advogados mais jovens, eles se tornaram estranhamente formais quando perceberam que eu não era da área jurídica. Seus olhos, escaneando o salão em busca de oportunidades de networking mais vantajosas. Até a equipe de catering parecia sentir meu status de outsider, passando por mim repetidamente antes que eu pudesse pegar um aperitivo de suas bandejas. Por volta das 9 horas, começou a apresentação dos presentes. Sócios e colegas presentearam Rafael com tokens caros de sua estima, abotoaduras com monogramas, uísque raro, livros de direito vintage. Cada presente foi recebido com a apreciação apropriada e observações espirituosas do meu irmão, que claramente havia praticado sua rotina de recebedor gracioso. Quando os presentes formais foram concluídos, minha mãe me cutucou. Você disse que trouxe algo. Eu assenti e peguei meu pacote cuidadosamente embrulhado na mesa de presentes, onde estava intocado. Enquanto me aproximava de Rafael, ele estava em profunda conversa com o sócio administrador. Fiquei desajeitadamente esperando para ser reconhecida. Com licença, eu finalmente disse, depois de quase 1 minuto sendo ignorada. Rafael se virou com impaciência mal disfarçada. Sim, eu queria te dar isto, eu disse, oferecendo o pacote. Eu fiz para sua promoção. Ele o pegou com um agradecimento distraído e rasgou o embrulho descuidadamente, sem nenhuma das apreciações cuidadosas que havia demonstrado pelos outros presentes. A moldura personalizada pegou a luz enquanto ele segurava a obra de arte com uma expressão intrigada. É o horizonte de São Paulo, expliquei, com lugares da nossa infância escondidos nos detalhes. Veja, ali está o parque onde costumávamos brincar e a sorveteria da esquina, e aquelas 2 pequenas figuras são... Ah, que legal! Ele me interrompeu, claramente desinteressado nos toques pessoais que me levaram horas para incorporar. Ele colocou a obra de arte encostada na parede sem sequer terminar sua análise. Não é bem o meu estilo, mas obrigado pela consideração. Minha mãe apareceu ao lado dele e olhou para a peça. Ah, mais um dos seus desenhos, ela disse, como se eu tivesse apresentado a ele um rabisco de giz de cera, em vez de uma peça profissional que valia centenas de reais. Que doce, querida! Ela pegou e apertou os olhos. Isto é para ser São Paulo? As proporções parecem um pouco estranhas. É estilizado, mãe, eu expliquei, tentando manter a decepção fora da minha voz. Não é para ser fotorrealista. Bem, o que importa é a intenção, ela disse, colocando-o de volta e endireitando a gravata já perfeita de Rafael. As fotos de mais cedo ficaram lindas. O fotógrafo disse que nunca viu uma família tão fotogênica. A implicação de que as fotos de família estavam completas sem mim não passou despercebida por ninguém. À medida que o jantar terminava e o programa formal se aproximava, eu me encontrava cada vez mais isolada.
Olhei para o meu relógio repetidamente, calculando o quão cedo eu poderia sair sem causar comentários. A resposta, infelizmente, era não antes do discurso de Rafael e pelo menos a primeira dança. Fui ao toilete feminino para um momento de paz. Lá dentro, encontrei duas jovens que reconheci como advogadas associadas da mesa de Rafael. Elas estavam retocando a maquiagem e não me notaram entrar em uma cabine. Você pode acreditar na irmã dele? A primeira disse. Ela parece tão fora do lugar. Eu sei, a segunda concordou. Rafael me disse que ela é uma daquelas artistas famintas que se recusou a ir para a faculdade. Os pais ainda a sustentam financeiramente. Eu congelei. O sangue subiu ao meu rosto. A acusação era completamente falsa. Eu não pegava dinheiro dos meus pais desde que tinha 20 anos, nem mesmo quando tive pneumonia e não pude trabalhar por 6 semanas. Eu havia comido miojo e esgotado minhas economias em vez de pedir ajuda. Que decepção comparado a ele. A primeira mulher continuou. Ele disse que eles continuam a convidá-la para eventos familiares por obrigação, mas ela realmente não se encaixa no círculo social deles. Devo ter feito um som porque as duas mulheres ficaram subitamente em silêncio. Esperei até que saíssem antes de emergir, as mãos tremendo enquanto as lavava na pia. Meu reflexo mostrava bochechas coradas e olhos excessivamente brilhantes. Respirei fundo várias vezes, determinada a não deixá-las me ver afetada. Voltando ao salão de festas, encontrei as luzes fracas e a atenção focada no pequeno palco onde o sócio administrador estava apresentando Rafael. Meu pai pegou meu olhar da mesa da frente e franziu a testa, gesticulando para o relógio. Deslizei para um assento vazio no fundo, não querendo causar uma cena caminhando até a mesa da família. Agora, enquanto Rafael pegava o microfone e começava seu discurso, tentei focar em respirar uniformemente e manter a compostura. Eu ainda acreditava, apesar de tudo, que quando ele reconhecesse o apoio de sua família, ele me incluiria com alguma pequena menção gentil. Talvez uma piada sobre sua irmã artística, que seguiu um caminho diferente, mas ainda o apoiava. Talvez até um agradecimento por comparecer, apesar das nossas diferenças. Eu não poderia estar mais errada. E o momento que provaria isso estava se aproximando rapidamente. Rafael estava no pequeno palco, comandando a atenção de todas as pessoas na sala. O holofote enfatizava sua postura perfeita, seu sorriso confiante, seu smoking sob medida. Ele começou agradecendo aos sócios da firma por sua mentoria, entregando elogios cuidadosamente elaborados a cada advogado sênior pelo nome. A multidão assentiu com apreço enquanto ele reconhecia a sabedoria e a orientação deles. Ele falou sobre seu compromisso com os valores da firma e sua visão de contribuir para seu prestigioso legado. Comecei a relaxar um pouco. Talvez o discurso permanecesse puramente profissional, me poupando de quaisquer referências familiares. Isso seria melhor do que uma menção negativa. Eu poderia sair durante o aplauso e mandar uma mensagem de texto com minhas felicitações mais tarde, da segurança do meu apartamento. Mas então Rafael mudou de rumo. Agora, para os reconhecimentos pessoais, ele disse, sua voz se aquecendo. Eu não estaria aqui esta noite sem o apoio inabalável da minha família. O holofote se alargou para incluir meus pais em sua mesa na primeira fila. Eles sorriam com orgulho, minha mãe enxugando os olhos com um lenço de tecido monogramado. Meu pai, o Dr. Ricardo Menezes, Rafael continuou, me ensinou o valor da precisão, excelência e dedicação. Minha mãe, a professora Eliana Dantas, ele continuou, instilou em mim o amor pela linguagem e pela comunicação persuasiva. Juntos, eles me mostraram que com disciplina e foco, qualquer objetivo é alcançável. Meus pais se levantaram para receber uma rodada de aplausos. Meu pai colocou a mão sobre o coração em um gesto de apreciação. Minha mãe mandou um beijo discreto para Rafael. Bati palmas junto com todos os outros, sentindo a familiar pontada de exclusão. Mas nada que eu já não tivesse experimentado antes. Talvez ele parasse por aí. Talvez os reconhecimentos familiares estivessem completos. Rafael ergueu sua taça de champanhe. Gostaria que todos levantassem um brinde às pessoas que me moldaram no homem que sou hoje. O salão obedeceu, taças se levantando em uníssono. Aos meus mentores, aos meus pais e aos meus amigos, Rafael disse. E claro,
Seus olhos escaneiam o salão até que me encontraram no meu canto de trás. Um sorriso se espalhou por seu rosto que me causou um arrepio na espinha. Não era seu sorriso genuíno, mas aquele que eu havia visto quando ele estava prestes a vencer uma discussão às custas de outra pessoa. E claro, Rafael continuou, gesticulando em minha direção com sua taça, a minha irmã, Isa, que se juntou a nós esta noite. O holofote balançou descontroladamente até me localizar, seu brilho temporariamente cegante após a escuridão do meu canto. Senti todos os olhos na sala se voltarem para me examinar. Consegui dar um pequeno sorriso e um leve aceno, esperando que este momento passasse rapidamente. Rafael riu no microfone. Para aqueles que não a conhecem, esta é minha irmã, sem diploma, sem futuro, apenas vivendo às custas da família. Ela é nosso conto de advertência sobre o que acontece quando você não se aplica. O salão irrompeu em gargalhadas. Meus pais, em vez de me defenderem, se juntaram a eles. Meu pai balançou a cabeça em desaprovação fingida, enquanto minha mãe cobria o sorriso com a mão, ambos claramente confortáveis comigo como a piada da família. O holofote permaneceu fixo em mim, expondo cada microexpressão que cruzava meu rosto. Senti o calor inundar minhas bochechas e um zumbido encheu meus ouvidos. O tempo pareceu desacelerar, cada segundo se estendendo dolorosamente enquanto o riso continuava. Naquele momento, algo se cristalizou dentro de mim. Esta não era uma humilhação única. Esta era simplesmente a versão pública de como minha família sempre me viu. Cada conquista diminuída, cada elogio disfarçado, cada comparação com Rafael de repente apareceu em perfeita clareza como partes de um padrão consistente. Eu havia sido a decepção da família desde o momento em que escolhi meu próprio caminho. E nada que eu conquistasse jamais mudaria essa percepção. Eu tinha duas escolhas. Eu poderia fugir da sala em lágrimas, confirmando a crença deles em minha instabilidade e imaturidade. Ou poderia responder com a dignidade que eles claramente não achavam que eu possuía. Com calma deliberada, eu me levantei. O riso começou a diminuir à medida que as pessoas notavam meu movimento. Caminhei lentamente em direção à frente da sala, sentindo o peso de cada olhar. O holofote me seguiu, destacando minha jornada da sombra para o centro do palco. Quando cheguei à mesa principal, peguei uma taça de champanhe intocada. Olhei diretamente para Rafael, ainda parado no microfone. Sua expressão havia mudado de presunção divertida para uma leve confusão. Ele não esperava uma reação além de aceitação envergonhada ou partida apressada. Eu levantei minha taça em sua direção, espelhando seu gesto anterior. Minha mão estava perfeitamente firme. Eu sorri, não um sorriso de mágoa ou raiva, mas o sorriso calmo de alguém tomando uma decisão que mudaria sua vida com certeza absoluta. Saúde, eu disse, minha voz clara na sala, agora silenciosa. Esta é a última vez que algum de vocês me verá. Tomei um gole de champanhe, coloquei a taça suavemente e me virei para sair. O clique dos meus saltos contra um piso de madeira ecoou no silêncio completo que havia caído sobre o salão. Ninguém me chamou. Ninguém tentou me impedir. Talvez pensassem que era um gesto dramático, em vez de uma despedida genuína. Enquanto pegava meu casaco no guarda-volumes, ouvi o burburinho da conversa ser retomado atrás de mim, a voz amplificada de Rafael fazendo alguma piada para dissipar o constrangimento. Quando saí para o ar frio da noite, aplausos irromperam novamente, a celebração continuando sem interrupção. No táxi para casa, eu não chorei. Senti uma calma estranha, como alguém assistindo a um filme da vida de outra pessoa. As luzes da cidade borravam pela janela enquanto eu fazia listas mentais do que precisava ser feito. Esta não era uma reação impulsiva, mas o reconhecimento final de uma verdade que eu estava evitando há anos. Minha família nunca me veria como eu realmente era, e continuar a buscar a aprovação deles apenas me destruiria peça por peça. O motorista perguntou se eu estava bem e percebi que estava sentada em silêncio do lado de fora do meu prédio de apartamentos por vários minutos depois de chegarmos. Sim, eu respondi, surpreendendo-me com o quão certa me senti. Pela primeira vez em anos, acho que estou realmente bem. No momento em que entrei no meu apartamento, mudei meu celular para o modo avião. Eu sabia que as mensagens de texto e chamadas começariam assim que o evento terminasse, e minha ausência fosse registrada como mais do que uma saída dramática.
Eu precisava de tempo para pensar claramente sem as vozes deles na minha cabeça. Meu gato, Jasper, me cumprimentou com sua indiferença habitual, que gradualmente mudou para curiosidade enquanto eu começava a tirar malas do meu armário em vez de vestir o pijama. Eu me movia com propósito, embalando apenas o que era absolutamente necessário. Roupas para uma semana, meu laptop, itens essenciais de higiene, meus hard drives externos contendo todos os meus arquivos de trabalho e uma pequena caixa de itens pessoais insubstituíveis. Todo o resto poderia ser substituído ou recuperado mais tarde. Jasper observava da cama, o rabo tremendo enquanto eu me movia pelo apartamento com uma energia incomum para a meia-noite. Quando minha mala e bolsa de laptop estavam prontas, peguei Jasper e o abracei, inalando seu cheiro familiar. Eu o havia resgatado de um abrigo 3 anos antes, um gato malhado caquético de um olho que ninguém queria. Nós nos entendíamos. Eu preciso fazer algumas ligações, amigão. Eu sussurrei, coçando atrás das orelhas dele. O tipo que você faz quando ninguém está ouvindo. Reservei um quarto de hotel que aceitava animais de estimação na área central para 2 semanas, pagando o valor mais alto sem hesitação. Enviei um e-mail para meus 2 clientes atuais, explicando que tive uma emergência familiar e estaria trabalhando remotamente por um tempo, mas garantindo que todos os prazos seriam cumpridos. Configurei o reencaminhamento de correspondência para uma caixa postal que eu estabeleceria no dia seguinte. Às 2 da manhã, finalmente liguei meu telefone novamente. Como esperado, havia várias chamadas perdidas e mensagens de texto. A maioria era da minha mãe, variando de confusa. Aonde você foi? A irritada. Você está sendo muito dramática. A preocupada. Você está dirigindo? Por favor, responda. Meu pai ligara uma vez, mas não deixou mensagem. Rafael não havia entrado em contato de forma alguma. Enviei uma mensagem de texto simples para minha mãe. Estou segura. Preciso de espaço. Por favor, respeite isso. Então, desliguei meu telefone novamente, setei meu alarme para as 7 e tentei dormir. Quando o sono não vinha, olhei para o teto e mentalmente redesenhei minha vida do zero. Às 7, coloquei Jasper na caixa de transporte, embarquei minhas malas em um Uber e deixei a chave do meu apartamento com minha vizinha, Lígia, pedindo-lhe para regar minhas plantas até que eu descobrisse os próximos passos. Ela não fez perguntas, apenas me abraçou e disse para ligar se eu precisasse de alguma coisa. Algumas pessoas entendem limites instintivamente. O quarto de hotel era pequeno, mas limpo, com uma kitchenette e um bom Wi-Fi. Montei meu laptop na mesa, criei uma área improvisada de caixa de areia no banheiro e desfiz as malas apenas o suficiente para funcionar. Em seguida, fiz uma lista de tarefas práticas. Encontrar um novo apartamento, de preferência em um bairro diferente ou até mesmo em outra cidade. Notificar meu senhorio de que eu não renovaria meu contrato. Atualizar minhas informações de contato comercial, estabelecer novos relacionamentos bancários separados das instituições que minha família usava. Às 9 horas, meu telefone tinha 67 notificações. Eu ignorei todas e liguei para uma corretora de imóveis, explicando que precisava de um aluguel de curto prazo com opção de compra, orçamento flexível, disponível imediatamente. A urgência na minha voz deve ter se comunicado, porque ela prometeu enviar listagens naquele mesmo dia. Trabalhei a manhã toda, focando em um projeto de branding devido na semana seguinte. O ritmo familiar do design me acalmou, o fluxo criativo afastando os pensamentos da noite anterior. Por volta do meio-dia, finalmente verifiquei minhas mensagens. Minha mãe havia progredido da preocupação para a raiva. Seu comportamento foi completamente inadequado. Rafael ficou envergonhado na frente dos colegas. Esperamos um pedido de desculpas. Meu pai foi mais direto. Esta busca infantil por atenção precisa parar. Ligue para sua mãe. Havia também 3 mensagens de números que eu não reconhecia. A primeira era do Dr. Haroldo Pinheiro. Os comentários do seu irmão foram fora de lugar. Se você estiver interessada em trabalho de design para o rebranding da nossa firma, por favor, me ligue. A segunda era de Stephanie, colega de Rafael. Essa foi a saída mais digna que já testemunhei. Rafael estava errado sobre você. Me avise se precisar de uma boa advogada. A terceira era da minha prima Tainá,
minha única parente que havia escolhido um caminho não tradicional. O que quer que você esteja fazendo, eu te apoio. Já passei por isso. Me ligue se precisar de uma voz amiga. Esses aliados inesperados trouxeram as primeiras lágrimas desde o incidente. Eu não tinha percebido o quão completamente eu havia internalizado a narrativa da minha família sobre meu isolamento e fracasso. Havia pessoas que me viam de forma diferente, que reconheciam algo em mim que valia a pena apoiar. Salvei os números deles, mas ainda não estava pronta para responder. Passei aquela primeira semana em um borrão produtivo. Durante o dia, trabalhei em projetos de clientes com nova intensidade. As noites foram dedicadas a pesquisar locais onde eu poderia recomeçar minha vida. Considerei Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, qualquer lugar com uma forte economia criativa e sem conexões familiares. Entrevistei 3 assistentes em potencial que poderiam trabalhar remotamente. Finalmente contratando Zeca, um recém-formado em design, com excelentes habilidades organizacionais e nenhum laço com o mundo social interconectado de São Paulo. As mensagens de texto da minha mãe ficaram cada vez mais frenéticas à medida que os dias passavam sem resposta. No 5º dia, ela estava ameaçando registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, embora eu tivesse dito claramente que estava segura e precisava de espaço. Finalmente respondi com um e-mail formal, copiando meu pai. Eu não estou desaparecida. Estou tomando o espaço necessário de uma dinâmica familiar que se tornou prejudicial ao meu bem-estar. Estou segura, empregada e alojada. Por favor, não contatem as autoridades com falsas preocupações, pois isso desperdiçaria os recursos deles e prejudicaria ainda mais nosso relacionamento. Eu entrarei em contato quando estiver pronta para me comunicar. A resposta veio em minutos. Um longo e-mail do meu pai detalhando todas as maneiras pelas quais eles me apoiaram, os sacrifícios que fizeram e a ingratidão que eu estava mostrando. Ele se referiu à terapia familiar como se fosse uma ameaça, em vez de uma sugestão potencialmente útil. A mensagem não continha uma palavra de desculpas pelo comportamento de Rafael ou reconhecimento do porquê eu poderia ter me machucado. Encaminhei o e-mail para uma nova terapeuta com quem eu havia marcado uma consulta, adicionando o contexto para nossa primeira sessão no dia seguinte. 10 dias após a festa, encontrei minha nova casa, um apartamento loft na Vila Madalena, o bairro artístico de São Paulo. A corretora enviou um tour virtual, destacando a luz natural, perfeita para um estúdio, a comunidade de profissionais criativos do prédio e o custo de vida razoável em comparação com a região central. Assinei um contrato de 6 meses com opção de compra e reservei uma transportadora para a semana seguinte. Escrevi uma carta cordial e profissional para meu senhorio, anexei um cheque para a taxa de rescisão do contrato e combinei um serviço de limpeza. Atualizei meu endereço comercial em todos os documentos oficiais e no meu website. Abri novas contas em um banco nacional sem presença na área central de São Paulo. Encontrei um veterinário na Vila Madalena para Jasper. Metodicamente, desvencilhei minha vida de suas raízes paulistanas. Cada passo prático parecia remover um peso que eu não sabia que estava carregando. Na noite anterior a deixar São Paulo, dirigi até meu apartamento para recolher alguns itens restantes. Eu meio que esperava encontrar meus pais esperando, prontos para um confronto dramático. Em vez disso, o prédio estava quieto. Meu apartamento, limpo e vazio, parecendo menor do que eu me lembrava. Deixei minhas chaves no balcão, junto com um bilhete para o senhorio, agradecendo-lhe por 5 bons anos. Enquanto carregava a última caixa para o meu carro, percebi que não havia chorado desde o primeiro dia no hotel. A dor havia se transformado em ação proposital. Cada decisão, um passo em direção a uma vida autodeterminada. A viagem para a Vila Madalena na manhã seguinte pareceu simbólica. O nascer do sol nas minhas costas enquanto eu me dirigia para um bairro onde ninguém me conhecia como a irmã de baixo desempenho de Rafael ou a filha decepcionante dos Menezes Dantas. Eu era simplesmente a designer gráfica, a nova inquilina, a dona de gato, a pessoa em progresso. Eu não tinha ilusões de que a distância geográfica sozinha curaria as feridas infligidas ao longo de décadas. Mas, à medida que o horizonte de São Paulo desaparecia no meu retrovisor, permiti-me imaginar uma vida definida pelos meus próprios valores, em vez das expectativas da minha família.
Só essa possibilidade tornava a estrada à frente mais brilhante do que a de trás. A Vila Madalena me recebeu sem alarde nem resistência, apenas com a aceitação neutra de um bairro acostumado à reinvenção. Meu loft ocupava o 3º andar de uma antiga fábrica têxtil convertida, todo tijolo aparente e janelas enormes. O prédio abrigava uma comunidade de profissionais criativos. Um fotógrafo, vários escritores, um fabricante de móveis e uma pequena agência de publicidade no térreo. Eles acenavam nos corredores, mas faziam poucas perguntas, respeitando a compreensão não dita de que todos tinham sua própria história, seus próprios motivos para estarem ali. Estabeleci meu novo estúdio metodicamente. A metade sul do loft se tornou meu espaço de trabalho, com mesas de desenho, configuração de computador e área de reunião para o cliente ocasional presencial. A porção norte eu designei como espaço de convivência, embora os limites muitas vezes se confundissem. Jasper reivindicou um assento ensolarado na janela, aparentemente imperturbado pela mudança de cenário. Durante o primeiro mês, mantive o silêncio de rádio com minha família, apesar das crescentes tentativas de contato. Minha mãe progrediu de mensagens de texto preocupadas para voicemails emocionais e um e-mail notavelmente bem-humorado, sugerindo que eu estava tendo um colapso nervoso porque não conseguia lidar com o sucesso de Rafael. Meu pai adotou uma abordagem mais direta, usando suas conexões hospitalares para obter meu novo endereço e enviando uma carta registrada, lembrando-me de todas as maneiras pelas quais eu os havia decepcionado ao longo dos anos, culminando em minha partida ingrata. A carta concluía com a declaração de que quando eu estivesse pronta para pedir desculpas e me comportar como adulta, eles me receberiam de volta à família. Escaneei as 2 comunicações e as encaminhei para a doutora Melissa Tavares, a terapeuta que eu havia começado a consultar semanalmente. Em nossas sessões, ela me ajudou a reconhecer padrões que eu havia normalizado. As comparações constantes, a desconsideração das minhas conquistas, a sutil minação da minha confiança. Trabalhamos para separar meu valor próprio da aprovação deles, um processo que parecia desembaraçar uma vida inteira de fios torcidos. Quando as tentativas de contato da minha família ficaram sem resposta, eles recrutaram membros da família, estendida para entrar em contato. Tias, tios e primos, com quem eu não falava há anos, de repente mandavam mensagens com um casual, "Como você está?", que inevitavelmente levava a perguntas do tipo, "Você não acha que está sendo dura com seus pais?". Eu respondi, educada, mas firmemente, que estava tomando o espaço necessário para o meu bem-estar e agradeceria o respeito por esse limite. Apenas a prima Tainá permaneceu uma aliada genuína, ligando ocasionalmente para checar sem pressão ou julgamento. Quando finalmente contei a ela a história completa da festa de promoção, sua resposta foi refrescantemente direta. "Que atitude de babaca! Você merece coisa melhor." Esta família tem um problema sério com quem colore fora das linhas. À medida que as semanas se transformavam em meses, eu me imergi na construção do meu negócio nesta nova cidade. Juntei-me à Associação Brasileira de Designers Gráficos, ABD, participando de reuniões mensais e gradualmente formando conexões profissionais. Aceitei um convite para palestrar em uma faculdade comunitária sobre empreendedorismo em campos criativos, compartilhando minha jornada com alunos que me lembravam meu eu mais jovem. 6 meses após a mudança, recebi um e-mail inesperado de Haroldo Pinheiro, o sócio fundador do escritório de advocacia de Rafael. Ele se lembrou de nossa breve conversa na festa de promoção e ficou impressionado tanto com meu portfólio quanto com minha saída digna naquela noite. A firma estava passando por um rebranding completo e ele queria saber se eu consideraria enviar uma proposta. A ironia era impossível de ignorar. Minha primeira grande oportunidade na minha nova vida, vindo do mesmo evento que havia encerrado em a minha antiga. Aceitei o convite, montando essa apresentação mais profissional da minha carreira. Quando voltei a São Paulo para a reunião de pitch, fiquei em um hotel. Não contei a ninguém da minha família que estava na cidade e me concentrei inteiramente no trabalho em questão. Para minha surpresa e deleite, a firma selecionou minha proposta em detrimento de agências maiores, citando a atenção pessoal e a perspectiva fresca que eu oferecia.
O projeto levou 3 meses para ser concluído e levou a referências a 2 outras firmas de advocacia paulistanas. Contratei Zeca em tempo integral para lidar com o aumento da carga de trabalho e trouxe uma designer júnior chamada Mia, uma recém-formada em escola de arte com talento excepcional, mas sem conexões. Reconheci nela a mesma fome de provar seu valor que me impulsionava há anos. Nessa época, recebi minha primeira comunicação de Rafael desde a noite de sua promoção. Seu e-mail era breve e sem desculpas. Soube que você está trabalhando com a Pinheiro Guimarães e associados agora. Usando minhas conexões para construir seu negócio. De nada. Vamos deixar esse drama familiar para trás. O aniversário de casamento da mamãe e do papai está chegando. Li 2 vezes antes de elaborar uma resposta. Rafael, meu relacionamento comercial com a Pinheiro Guimarães e associados é baseado nas minhas capacidades profissionais, que Haroldo Pinheiro reconheceu independentemente. Eu não usei seu nome para garantir o contrato, nem o faria. Em relação à nossa situação familiar, o que você percebe como drama, eu vivencio como limites necessários. Seus comentários na sua festa de promoção foram meramente o exemplo final de um padrão de desconsideração e desrespeito de uma vida inteira. Até que haja reconhecimento e desculpas genuínas por esse padrão, não tenho mais nada para discutir. Desejo a você sucesso contínuo em sua carreira. Isa. Eu não recebi uma resposta, nem a esperava, mas compor o e-mail sem raiva, sem a necessidade desesperada de sua aprovação, parecia uma evidência concreta da minha crescente independência emocional. Ao final do meu primeiro ano na Vila Madalena, meu negócio havia se expandido além das minhas expectativas iniciais. O projeto Pinheiro Guimarães e Associados levou a um artigo em uma revista da indústria de design, destacando minha abordagem ao rebranding de instituições tradicionais. A exposição trouxe consultas de empresas em todo o Sudeste, permitindo-me ser seletiva sobre quais projetos eu aceitava. Com a segurança financeira veio a confiança para explorar novas direções criativas. Desenvolvi uma série de workshops para artistas autodidatas, navegando pelo lado de negócios de carreiras criativas. Baseando-me na minha própria experiência, abordei os desafios práticos e os obstáculos emocionais que não eram cobertos na educação tradicional. O primeiro workshop esgotou em dias, confirmando que meu caminho não convencional tinha valor para outros enfrentando jornadas semelhantes. Através dos workshops, conheci Júlio, um desenvolvedor web especializado em criar plataformas para artistas. Nossa colaboração profissional evoluiu para amizade e, por fim, um relacionamento romântico construído sobre respeito mútuo e valores criativos compartilhados. Ao contrário de parceiros anteriores que haviam minimizado minha situação familiar ou incentivado a reconciliação, independentemente do custo, Júlio entendia a importância dos limites e do autorrespeito. Quando contei a ele a história completa da festa de promoção, sua resposta foi exatamente o que eu precisava. Isso deve ter doído muito. E sua resposta foi incrivelmente corajosa. Com este crescente sistema de apoio de amigos, colegas e meu relacionamento com Júlio, comecei a reconhecer que a família poderia ser escolhida em vez de meramente herdada. Eram pessoas que me valorizavam exatamente por quem eu era, não por quem eles gostariam que eu me tornasse. Por volta da marca de 18 meses após deixar São Paulo, recebi a notificação de que havia sido indicada ao Prêmio Empreendedor Emergente da Associação Brasileira de Design. A ironia era intensa. Minha suposta falta de futuro havia evoluído para o reconhecimento nacional da minha perspicácia nos negócios e liderança criativa. A cerimônia de premiação seria realizada no Rio de Janeiro, e eu era esperada para dar um breve discurso de aceitação, caso vencesse. Eu não contei à minha família sobre a indicação. A validação deles não era mais necessária para eu reconhecer minhas próprias conquistas. Em vez disso, convidei Júlio, Mia, Zeca e a prima Tainá para comparecerem como meus convidados. Na noite da cerimônia, vestindo um vestido de grife que eu podia pagar facilmente, sentei-me em uma mesa cercada por pessoas que genuinamente celebravam meu sucesso. Quando chamaram meu nome como a vencedora, o aplauso pareceu autêntico, em vez de obrigatório. De pé no pódio, olhando para uma sala cheia de colegas da indústria que valorizavam meu trabalho por seus próprios méritos,
Senti um senso de pertencimento que nunca havia experimentado em reuniões de família. Meu discurso reconheceu o caminho não tradicional que me trouxera até ali e agradeceu àqueles que haviam apoiado minha visão em vez de tentar remodelá-la. Eu não mencionei minha família diretamente, mas incluí uma frase que Tainá mais tarde me disse que a fez lacrimejar. Às vezes, o passo mais importante para encontrar seu verdadeiro caminho é ter a coragem de se afastar daqueles que não conseguem ver o valor dele. Na manhã seguinte, meu telefone continha mensagens de parabéns de colegas e amigos, mas também uma mensagem de texto inesperada da minha mãe. Vi seu prêmio online. Seu pai e eu estamos confusos sobre por que não fomos convidados ou mencionados. Quando esse castigo vai acabar? A mensagem cristalizou o quão pouco havia mudado na perspectiva deles. O quão completamente eles haviam perdido o sentido da minha partida. Não era castigo, era proteção. Mostrei a mensagem para Júlio, que simplesmente disse, ainda fazendo ser sobre eles, hein? Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, passei o dia explorando o Rio de Janeiro com minha família escolhida, celebrando não apenas o prêmio, mas a vida que eu havia construído do zero. Naquela noite, navegando por uma loja de suprimentos de arte, percebi que estava genuinamente feliz. Não a performance de felicidade que eu havia mantido durante anos de reuniões familiares, mas a alegria autêntica, construída sobre autodeterminação e conexão genuína. 2 anos depois de sair da festa de promoção de Rafael, eu havia me transformado da decepção da família em uma empresária premiada com uma próspera prática criativa, relacionamentos significativos e autorrespeito duramente conquistado. A jornada não havia sido fácil nem linear, mas cada passo havia me levado para mais longe da narrativa limitante que minha família havia construído e para mais perto da verdade de quem eu poderia me tornar quando liberta de suas expectativas. O que eu não poderia ter previsto era que a próxima fase desta jornada envolveria confrontar o passado diretamente, em vez de simplesmente construir em torno de sua ausência. A oportunidade de fazer isso chegou inesperadamente, testando se minha força recém-descoberta poderia resistir ao contato direto com as pessoas que passaram uma vida minando-a. A Conferência da Indústria, em Curitiba, marcou o 3º aniversário da minha partida de São Paulo. Eu havia sido convidada para falar em um painel sobre empreendedorismo em campos criativos, compartilhando o palco com designers que eu outrora admirava de longe. Meu negócio havia crescido para uma equipe de 6, com escritórios tanto na Vila Madalena quanto no Rio de Janeiro. Os dias de questionar meu caminho há muito haviam desaparecido, substituídos pela confiança silenciosa que vem de construir algo duradouro. Durante o almoço de networking que se seguiu ao nosso painel, eu estava profundamente conversando com um cliente em potencial quando senti um toque no meu ombro. Virando-me, encontrei-me cara a cara com Rafael pela primeira vez desde aquela noite no Hotel Fasano. Ele parecia essencialmente o mesmo, terno perfeitamente cortado, postura confiante, sorriso ensaiado. No entanto, algo em seus olhos havia mudado, um toque de incerteza que nunca estivera ali antes. Isa, ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. Pensei que fosse você na lista de palestrantes. Você parece diferente. Eu assenti, mantendo minha compostura profissional. Rafael, isto é inesperado. Você está participando da conferência? Ele balançou a cabeça. Estou representando um cliente que está patrocinando o evento. Vi seu nome no programa. Um silêncio constrangedor pairou entre nós. 3 anos de palavras não ditas, criando uma barreira quase tangível. Finalmente, Rafael limpou a garganta. Você tem tempo para um café? Ele perguntou, gesticulando em direção ao lobby do hotel. Considerei recusar, usando minha agenda lotada como desculpa, mas a curiosidade prevaleceu. Eu me desculpei com o cliente em potencial, prometendo dar seguimento mais tarde, e acompanhei Rafael até o café do lobby. Sentamos em uma pequena mesa perto da janela, ambos rígidos e formais. Rafael pediu um expresso, enquanto eu escolhi chá de ervas. Quando o garçom saiu, ele me estudou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você está bem, ele observou. Vejo seu trabalho em todos os lugares agora. A campanha da Avenida Faria Lima foi particularmente impressionante. Fiquei surpresa por ele ter notado, muito menos lembrado do meu trabalho. Obrigada, eu respondi. Como estão as coisas na Pinheiro Guimarães e Associados? Ocupado, ele disse.
Estou a caminho de sócio-administrador no próximo ano. Parabéns, eu disse, e falei sério. Sua ambição sempre foi clara e suas conquistas eram genuínas, independentemente do que eu pensasse de seu comportamento pessoal. Outro silêncio desceu, mais pesado desta vez. Rafael mexeu na xícara de expresso, estranhamente hesitante. Olha, ele finalmente disse, sobre o que aconteceu na minha festa de promoção. Eu esperei, curiosa se ele realmente reconheceria o dano que havia causado ou simplesmente o minimizaria como drama familiar. Eu fui longe demais, ele admitiu, surpreendendo-me. A piada não teve graça e não foi precisa. Eu sabia disso mesmo na hora. Não foi uma piada, Rafael, eu respondi calmamente. Foi humilhação pública, e não foi isolada. Foi o culminar de uma vida inteira de ser diminuída e desconsiderada pela minha própria família. Ele estremeceu levemente, mas não negou. Eu sei, tive tempo para pensar sobre isso, especialmente depois que Haroldo Pinheiro me puxou de lado na semana seguinte e me perguntou que tipo de homem ridiculariza publicamente a própria irmã para dar risada. Isso deve ter sido desconfortável, observei, sentindo uma ponta de gratidão pelo advogado mais velho que havia visto meu valor quando meu próprio irmão não conseguia. Foi, Rafael reconheceu. Especialmente porque ele continuou dizendo que você estava fazendo o branding para a firma e que seu trabalho era excepcional. Ele sugeriu que eu havia te julgado mal e severamente. Tomei meu chá, deixando um momento se estender. Rafael nunca foi bom em pedidos de desculpas. Reconhecimento era provavelmente o melhor que eu poderia esperar. Não espero que você me perdoe, ele continuou, surpreendendo-me novamente. Mas quero que você saiba que me arrependi. Não apenas porque me fez parecer mal, mas porque estava errado. Você construiu algo impressionante completamente nos seus próprios termos. Isso requer coragem. Não tenho certeza se eu teria. A admissão lhe custou. Eu podia ver isso no aperto da sua mandíbula. O filho de ouro, reconhecendo a força de sua irmã, desafiava a narrativa que ele havia construído sobre si mesmo como a história de sucesso da família. Obrigada por dizer isso, eu respondi. Isso importa, mesmo agora. A mamãe e o papai perguntam sobre você, ele disse, mudando a conversa. Eles viram seu sucesso. O papai até recortou aquele artigo sobre você na Business Monthly. Levantei uma sobrancelha. Eles reconheceram que estavam errados? Rafael hesitou. Eles ainda estão trabalhando nessa parte, mas sentem sua falta. Estão ficando mais velhos. Talvez haja espaço para um relacionamento que não exija que você seja quem eles queriam que você fosse. Considerei suas palavras cuidadosamente. Isso é possível? Depois de uma vida inteira de expectativas deles, eles podem realmente aceitar quem eu sou de verdade? Eu não sei, ele admitiu, mas eles estão falando em tentar. Isso já é alguma coisa. Terminamos nossas bebidas em um silêncio mais confortável. Enquanto nos preparávamos para sair, Rafael me entregou seu cartão de visita com seu número pessoal escrito no verso. Sem pressão, ele disse. Mas se você quiser conversar, ou mesmo apenas trocar mensagens de texto ocasionais, eu gostaria disso. Os jantares de família são muito chatos, só com nós três. Eu sorri levemente, lembrando de uma época em que aqueles jantares eram uma tortura para mim, mas agora ele os achava deficientes. Peguei o cartão e dei-lhe meu cartão em troca. Vou pensar no assunto, prometi. E nos separamos, não como os irmãos próximos que já fomos, mas também não como estranhos. Algo novo havia se formado naquele café. A possibilidade de um relacionamento baseado no respeito mútuo, em vez de na hierarquia. Um mês depois, recebi um e-mail da minha mãe. Ao contrário de suas comunicações anteriores, este não exigia nem acusava. Em vez disso, era surpreendentemente reflexivo. Querida Isa, Rafael mencionou que te viu na conferência em Curitiba. Ele disse que você parecia bem e que seu negócio está prosperando. Tenho acompanhado seu sucesso de longe através de publicações da indústria. Seu pai e eu temos refletido um pouco, motivados em parte pela nossa idade e em parte pela sua ausência contínua em nossas vidas. Embora possamos não entender totalmente as escolhas que você fez, podemos ver que elas a levaram a um lugar de sucesso e, esperamos, felicidade. Gostaríamos de ter a oportunidade de vê-la novamente, nos seus termos. Talvez um local neutro para almoçar ou tomar um café, na próxima vez que você estiver em São Paulo. Com amor, mamãe, li o e-mail várias vezes, notando tanto seu tom conciliatório quanto sua cuidadosa evasão de um pedido de desculpas direto.
Encaminhei-o para a doutora Tavares, que me ajudou a navegar pelos últimos 3 anos de separação familiar. O que você acha? Perguntei durante nossa próxima sessão. O que você quer? Ela rebateu em sua maneira tipicamente direta. Eu considerei a pergunta seriamente. Não uma reconciliação fantasiosa, onde eles de repente se transformam nos pais solidários que eu sempre quis. Nem uma continuação do completo afastamento. Talvez algo entre os dois. Um relacionamento limitado com limites claros. Eu quero ser vista por quem eu sou. Finalmente respondi. Não como uma decepção, um projeto, ou mesmo como uma história de sucesso que eles podem agora reivindicar. Apenas como eu mesma, com todas as minhas complexidades e escolhas. Então, talvez seja isso que você deva dizer a eles, ela sugeriu. Veja se eles são capazes de te encontrar lá. Eu compus uma resposta cuidadosa para minha mãe, concordando em me encontrar quando estivesse em São Paulo, a negócios novamente. Especifiquei um café perto do meu hotel, em vez dos nossos antigos points de família. Um território neutro, onde poderíamos começar esta reconexão tentativa. 2 semanas depois, sentei-me esperando em uma mesa perto da janela, observando a chegada deles. Meus pais entraram precisamente na hora marcada, meu pai escaneando a sala metodicamente, enquanto minha mãe me avistava imediatamente. Eles pareciam mais velhos do que eu me lembrava, mais frágeis de alguma forma, embora ainda se portassem com a dignidade de pessoas acostumadas ao respeito profissional. Os cumprimentos iniciais foram estranhos, o contato físico limitado a abraços breves e forçados. Pedimos café e doces, fazendo small talk sobre o clima e meu voo. Finalmente, meu pai limpou a garganta. Sentimos sua falta, Isabela, ele disse formalmente, como se estivesse entregando observações preparadas. Sua mãe e eu discutimos longamente os eventos que levaram à sua partida. Notei que ele não mencionou especificamente o comportamento de Rafael ou o deles. Fico feliz que você tenha tido sucesso, ele continuou. O prêmio de design foi bastante prestigioso, eu entendi. Obrigada, eu respondi, mantendo a voz firme. Meu trabalho tem sido gratificante, mas eu não concordei em me encontrar para discutir minhas conquistas profissionais. Eu queria abordar a dinâmica do relacionamento que tornou necessário eu ir embora. Minha mãe estremeceu levemente. Temos que relembrar velhas queixas? Ela perguntou. Não podemos simplesmente seguir em frente? Eu balancei a cabeça. Seguir em frente requer entender como chegamos aqui. Por anos fui tratada como menos valiosa porque escolhi um caminho diferente. Os comentários de Rafael na sua festa de promoção não foram um incidente isolado. Eles foram o culminar de uma cultura familiar que consistentemente me minava e desconsiderava. Meu pai começou a objetar, mas minha mãe colocou a mão no braço dele. Pode haver alguma verdade nisso, ela reconheceu calmamente. Tínhamos certas expectativas, certas definições de sucesso. Suas escolhas não se encaixaram nessas definições, e nós lutamos para ver além de nossa própria perspectiva. Não foi bem um pedido de desculpas, mas foi mais autoconsciência do que eu jamais havia ouvido dela antes. Eu aprecio esse reconhecimento, eu disse. O que eu preciso daqui para frente é respeito pelas minhas escolhas, meu negócio e meus limites. Eu construí uma vida da qual me orgulho. Se vocês querem fazer parte dessa vida, precisa ser em termos de respeito mútuo. Meu pai assentiu lentamente. Podemos tentar, ele disse. Não somos perfeitos, mas podemos tentar. Passamos o resto da reunião estabelecendo parâmetros para este novo relacionamento. Chamadas telefônicas mensais, visitas ocasionais, nenhum conselho não solicitado sobre minha carreira ou vida pessoal. Deixei claro que qualquer recaída em velhos padrões resultaria em eu me afastar novamente. Eles concordaram, embora eu pudesse ver o esforço que meu pai fazia para aceitar esses termos. Enquanto nos preparávamos para sair, minha mãe hesitou e perguntou: Você estará no Natal este ano? Gostaríamos muito de tê-la aqui. Pensei nos 3 natais passados, com amigos e a família de Júlio, reuniões descontraídas, livres de performance ou julgamento. Vou considerar, eu respondi honestamente, mas se eu vier, Júlio virá comigo. Seu namorado? Meu pai perguntou. Rafael o mencionou. Meu parceiro, eu corrigi. Ele é uma parte importante da minha vida.
Eles trocaram olhares, mas assentiram em concordância. Nosso relacionamento permaneceu um trabalho em andamento nos meses seguintes. Algumas conversas fluíam naturalmente, enquanto outras desencadeavam velhos padrões que exigiam correção gentil, mas firme. Meu pai lutou mais do que minha mãe para me aceitar como igual, em vez de uma filha a ser guiada. Minha mãe fez esforços genuínos para perguntar sobre meu trabalho com interesse real, em vez de tolerância polida. Rafael e eu estabelecemos nossa própria reconexão cautelosa, principalmente através de mensagens de texto ocasionais sobre tópicos neutros. Ele enviava artigos relacionados à minha indústria. Eu o parabenizava por marcos profissionais. Não éramos mais os irmãos próximos da nossa primeira infância, mas também não éramos adversários. 6 meses após nossa reunião no café, aceitei um convite para o jantar de Natal, trazendo Júlio comigo. À noite, teve momentos tensos, mas também risadas genuínas. Quando meu pai começou a me dar uma palestra sobre planejamento tributário para o meu negócio, eu calmamente o lembrei de nosso acordo de limite. Para seu crédito, ele parou no meio da frase e pediu desculpas. Naquela noite, no nosso quarto de hotel, Júlio perguntou se eu me arrependia de ter me reconectado com minha família. Não, eu disse, após cuidadosa consideração. Mas também não me arrependo de ter saído. Eu precisava encontrar meu próprio valor antes de poder interagir com eles de uma maneira saudável. A distância me deu uma perspectiva que eu não poderia ter obtido de outra forma. Na primavera seguinte, fui convidada a proferir o discurso de formatura na Faculdade de Arte da Vila Madalena. De pé no pódio, de frente para centenas de jovens criativos se preparando para forjar seus próprios caminhos, compartilhei as lições da minha jornada sem nomear minha família diretamente. Seu valor não é determinado por diplomas ou títulos ou expectativas de outras pessoas. É construído através da coragem de perseguir sua própria visão, da resiliência para resistir à rejeição e da sabedoria para reconhecer quando se afastar é necessário para o crescimento. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesma é criar distância daqueles que não conseguem ver seu valor. E às vezes, se você tiver sorte, essa distância cria espaço para um novo entendimento de ambos os lados. A lição mais importante que aprendi é que você não precisa de permissão para definir seu próprio sucesso. O caminho que os outros não conseguem entender pode ser exatamente aquele que você deve seguir. Confie nessa jornada, mesmo quando ela for solitária. Construa conexões com aqueles que celebram, em vez de apenas tolerar suas escolhas. E lembre-se de que a família pode ser encontrada, assim como nascida, criada através do respeito mútuo e da aceitação genuína. Enquanto os formandos aplaudiam, avistei meus pais e Rafael sentados quietos na última fila. Eles haviam dirigido de São Paulo sem me avisar, um gesto que teria parecido invasivo 1 ano antes, mas que agora parecia uma tentativa genuína de entender o meu mundo. Após a cerimônia, eles se aproximaram um tanto hesitantes, cientes de que estavam entrando no meu território, em vez do deles. Isso foi bastante poderoso, meu pai disse, respeito genuíno em sua voz. Você se tornou uma oradora e tanto. Eu sempre soube que você era articulada, minha mãe acrescentou. Mas ver você inspirar todos esses jovens... Sua voz falhou, a emoção a deixando estranhamente sem palavras. Obrigada por virem, eu disse, incluindo os 3 no meu sorriso. Gostariam de se juntar a nós para o almoço? Minha equipe reservou uma mesa para celebrar. Eles aceitaram e, pela primeira vez, entraram no meu mundo profissional como convidados, em vez de juízes. Enquanto eu os apresentava aos meus colegas e amigos, observei-os lutarem e, na maioria das vezes, terem sucesso em me ver através dos olhos dos outros. Não como a decepção da família, mas como uma mentora respeitada, empresária de sucesso e amiga valorizada. A jornada não estava completa, a cura não era absoluta. Ainda haveria momentos de falha de comunicação e velhos hábitos ressurgindo. Mas, estando ali, cercada pela minha família escolhida e pela minha família de nascimento, reconheci que a verdadeira independência havia me dado a força para tentar a reconciliação sem me perder no processo. O caminho a seguir não era sobre esquecer o passado, mas sobre garantir que ele não controlasse mais meu futuro.
A noite dolorosa, na festa de promoção de Rafael, acabou me forçando a reivindicar minha própria narrativa, a construir uma vida baseada no sucesso autodefinido, em vez de na validação externa. Essa liberdade valeu cada passo difícil da jornada. Você já teve que se afastar de algo familiar para encontrar seu verdadeiro valor? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários. Às vezes, compartilhar nossas jornadas ajuda outras pessoas a encontrar coragem para as suas próprias. Se isto ressoou com você, por favor, se inscreva e clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que o caminho dele importa, mesmo que os outros não o entendam. Obrigada por fazer parte da minha jornada hoje. E lembre-se, a validação mais poderosa é o tipo que você dá a si mesma. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.